Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Sem perca de tempo, eu vou estar lendo, né? Os irmãos depois quiser acompanhar. A palavra do Senhor vai dizer assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré, e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto do mar e lançai as vossas redes. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Só até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos amados irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor, uma palavra poderosa, uma palavra que eu estava meditando nessa tarde, a qual que o Senhor ele estava ministrando à beira deste lago. E a palavra do Senhor fala assim, que havia uma grande multidão. A multidão era tão grande que apertava o Senhor, porque a multidão ela tinha sede, ela tinha fome de ouvir a palavra do Senhor. E nós vemos aqui nos versículos anteriores que o Senhor avista 2 barcos. E esses pescadores estavam lavando as suas redes. Porque eles estavam vindo de uma grande jornada, eles passaram a noite toda pescando, e não apanharam nada. E a palavra do Senhor fala assim, que quando o Senhor Jesus avista esses 2 barcos, ele estava trabalhando, estava limpando a rede, para descansar. Mas o Senhor, ele entra dentro de um barco, esse barco, ele entra no barco de Simão Pedro. E quando o Senhor entra dentro do barco de Simão Pedro, ele pede para afastar um pouco da margem. E quando o Senhor se assenta, ele começa a ensinar a multidão. Meus queridos amados irmãos, nós aprendemos com essa palavra aqui nessa noite, que independentemente das lutas, das dificuldades, a gente não pode abandonar as redes. O Senhor queria demonstrar para aquele povo o segredo do milagre que se chama a perseverança. O Senhor queria demonstrar para aquele povo que ele tinha que perseverar, ele tinha que insistir a pescar. E quando o Senhor ele fala para aquele povo, lançam as vossas redes. Eu fico olhando Simão Pedro, ele toma da palavra e ele fala assim, mestre, ele reconhece o Senhor como um homem de autoridade, ele reconhece o Senhor que ele podia fazer, ele reconhece que quem tinha entrado dentro do barco dele não era um homem qualquer, ele era um homem que podia ensinar, era um homem que podia fazer o milagre acontecer. E ele fala assim, mestre, nós passamos a noite toda pescando e nós não apanhamos nada, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Meus queridos amados irmãos, eu quero trazer essa palavra e aplicar para o nosso dia de hoje. Eu não sei a forma que você se encontra, não sei a tempestade que você está enfrentando,
Mas de uma coisa eu sei nessa noite, que o Senhor me trouxe aqui, e como boca de Deus para lançar uma palavra sobre a tua vida, que muitas das vezes nós pensamos e nós queremos deixar as redes de lado. Muitas vezes a dificuldade está tão grande, as perseguições, o sofrimento, nós quer pular do barco, mas eu quero te falar nessa noite, se o Senhor ele entrou dentro do teu barco, eu quero te falar que o teu barco ele não vai afundar, a tempestade não vai quebrar o teu barco, mas o Senhor quer chamar a minha atenção e a tua atenção continua lançando as tuas redes, sabe por quê? Porque no tempo certo você vai puxar aquilo que você tem semeado na presença do Senhor. Hoje eu meditando nessa palavra, o discípulo passou a noite toda pescando e não pegou nada, sabe por quê? Porque o maior pescador que já existiu na face da terra se chamava Jesus. E quando aquele povo passou a noite toda pescando e não pegou nada, é porque Jesus não estava no barco. Sabe por que muitas das vezes nós lançamos as nossas redes e não pegamos nada? É porque o Senhor muitas vezes não está no barco. Porque quando o Senhor está no barco, eu quero te falar que é Ele que está na direção, é Ele que está no controle. E que quando o Senhor está no barco, é no tempo dele, não é no tempo nosso. Porque quando o Senhor está no barco, eu quero te falar que quando nós lançamos a nossa rede, e se o Senhor está no barco, pode ter certeza que o milagre acontece. E Pedro, ele falou uma coisa muito interessante. Senhor, eu podia muito bem largar as redes, como os demais irmãos estão lavando as suas redes, porque eles passaram a noite toda tão cansados. Eu podia muito bem eu estar na minha casa, porque eu estou cansado, eu passo a noite sem dormir, mas por causa da tua palavra, e porque tu está dentro do barco, eu quero te falar que eu vou lançar rede. Por quê? Porque quem entrou no barco, eu sei que vai ter resultado, mesmo eu cansado, mesmo eu desanimado, eu vou lançar as minhas redes. O tema dessa palavra nessa noite é: não larga as redes, mas volta a pescar. Meus queridos amados irmãos, tem muitas almas, tem muitos peixes na face da terra, precisando que você e eu lancem as vossas redes. Porque quando nós lançamos as nossas redes, eu quero te falar que quando você puxa a rede, vem vários tipos de espécies de peixe. E todos aqueles peixes têm utilidade. Eu quero falar aqui nessa noite, porque Deus brandou no meu coração para falar nessa noite. Hoje aqui tem uma pessoa perante a tua face, e eu estou dizendo isso não para minha vergonha, mas para a glória do Senhor. Alguns anos atrás, alguém lançou a rede dentro do presídio na minha vida. Aqui tem uma pessoa que passou 8 anos dentro de um cárcere, dentro de um presídio. E dentro do presídio tinha pessoas que lançavam a rede, que lançavam a palavra. Aqui tem uma pessoa que era desenganado da família, a família não acreditava mais. A família olhava para mim e falava assim: não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero te dizer nessa noite que dentro do presídio tinha um pescador. Esse pescador era Jesus. E dentro do presídio tinha pessoas que levavam a palavra, que lançavam a rede. Sabe por quê? Porque dentro do presídio tinha pessoas que estavam presas, mas espiritualmente estavam livres. Sabe por quê? Porque a palavra, ela estava liberta.
E dentro do presídio tinha pessoas lançando a rede. E o Senhor jogou a rede. E o Senhor puxou o peixe. Esse peixe se encontra hoje aqui, para a glória do Senhor, como diácono Cass Jones. Uma pessoa que usava uma cocaína, uma pessoa que usava maconha, uma pessoa que gostava das baladas, uma pessoa que gostava de assaltar, uma pessoa que era o instrumento de Satanás, uma pessoa que a família olhava e falava assim, vai morrer com 18 anos, eu quero te falar que hoje eu estou com 31 anos para a glória do Senhor, sabe por quê? Porque o homem dá uma palavra, o homem fala que não tem mais jeito, o homem fala que não tem mais solução. Mas Provérbios, capítulo 16, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer que o homem traça os caminhos, mas a última palavra, ela vem do Senhor. O Senhor nessa noite está dizendo que tem pessoas lançando palavras negativas dentro da tua casa, dizendo que os teus não têm mais solução, mas eu quero te falar que a última palavra vem do Senhor. Tem pessoas que olham dentro da tua casa e falam assim, olha, não vai dar certo, esse aí vai morrer no pecado, mas eu quero te falar nessa noite que tem o maior reciclador da face da terra, que é o Senhor Jesus, enquanto a sociedade olha e fala assim, é lixo, o Senhor está falando, é pedra preciosa, paguei alto preço, esse é meu, esse eu morri por ele, esse eu vou lavar, eu vou levantar, vou transformar, vou capacitar e vou colocar lá em cima, sabe por quê? Porque tem pessoas que olham e falam assim, não vai mais dar certo, mas o Senhor está dizendo essa noite, ainda tem solução, ainda há esperança, continua lançando a rede, não para de lançar a rede, porque eu conheço um Deus que liberte e que transforma. O Senhor me transformou, o Senhor tem me capacitado. Hoje a minha família olha para mim e fala assim, meu filho, até uns anos atrás eu tinha vergonha de você. Até alguns anos atrás você me fazia chorar, mas o que a minha glória, a maior glória que hoje eu contemplo na face da terra, é saber que dentro da minha casa tem povo meu, família meu, que olha para mim e fala assim, você é meu orgulho. Sabe por que eu estou te falando nessa noite essa palavra? É porque ainda há esperança para dentro da tua casa. Continua pagando o preço, continua orando, continua botando o joelho no chão, porque eu conheço um Deus e você também tem acreditado no Deus da última palavra. Louvado seja o nome dele. Pedro, ele acreditou, porque Pedro, ele tinha motivo para falar para aquele homem, Jesus, não entre dentro do meu barco, porque eu estou cansado, passei a noite toda, não peguei nada. Eu estou querendo ir para minha casa porque eu estou cansado. Mas Pedro, ele abriu a porta do coração e deixou Jesus entrar. E nessa noite o Senhor está chamando a minha atenção e a tua atenção nessa noite. Não pula do barco, não desista. Continua acreditando, continua persistindo. Eu quero falar nessa noite que muitas vezes nós abrimos a porta da nossa casa para tantas pessoas que nós nem conhecemos. Quantas pessoas que nós nem conhecemos e muitas vezes nós abrimos a porta da nossa casa. Quantas pessoas que nós nem conhecemos e falamos da nossa vida para eles. E aquele que é digno de entrar dentro da nossa casa, muitas vezes está por lá de fora. Aquele que é digno de ouvir aquilo que está no nosso coração e aquilo que ele pode resolver, muitas das vezes nós não falamos para ele, porque ele pode resolver. Tem coisas que o homem não resolve, tem coisas que a mulher não resolve, tem coisas que nós contamos para o próximo, não resolve. Mas se nós passar a confiar no Senhor, eu quero te falar nessa noite
que o Senhor, nessa noite, Ele está presente nessa live, chamando a minha atenção e a tua atenção, para que nós possamos convidar Ele para dentro do nosso barco, porque quando Ele está no nosso barco, as ondas podem bater contra o barco não quebra. O vendaval pode bater contra o nosso barco, o barco vai permanecer ainda intacto, sabe por quê? Porque o general do general está dentro dele. E é ele que está no controle de todas as coisas. Essa tempestade que tem se levantado contra a tua vida, ela não veio para te matar, mas veio para te fortalecer. Esse sofrimento que você nessa noite tem passado, eu quero te falar nessa noite, não vem para desanimar você, porque nada, nenhum movimento, nenhum vendaval pode calar um verdadeiro adorador. Não é as perseguições, não é as lutas do cotidianos que vai fazer você largar tuas redes. Não abre mão da tua rede. Deus nessa noite está chamando e falando com cada um de nós nessa noite, para que nós possamos ainda persistir, porque ainda há um milagre ainda sobre a face da terra. E nessa noite, eu quero lhe perguntar, será que Deus ele pode contar contigo? Será que Deus ainda ele pode contar contigo? Porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Tem levantado uma geração da prosperidade e tem esquecido do evangelho da cruz. O evangelho verdadeiro não é prosperidade, não. O evangelho verdadeiro é pegar a tua cruz e colocar sobre o teu ombro e seguir o bom mestre. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 16, 24, porque aquele que quer vir após mim nega a si mesmo. O evangelho verdadeiro é abnegação, é negar a si mesmo. É muitas vezes deixar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade dele. O verdadeiro evangelho é esse. É levar as marcas de Cristo. O verdadeiro evangelho é ser perseguido, porque perseguir os profetas, perseguir os apóstolos, perseguir os discípulos. Até Jesus foi perseguido. E por que eu e você não quer ser perseguido? E muitas vezes acontece algo na nossa vida, a única impressão é: eu vou pular do barco, eu vou parar de cantar, vou parar de pregar, eu vou aposentar a rede. Ei, o Senhor ele quer contar contigo. Não desista das tuas redes, porque naquele grande dia você vai prestar conta, e eu também. Vamos passar pelo tribunal de Cristo, e Cristo vai falar assim, naquele grande dia: o que vós fez do talento que eu te dei, confiaste em vós. Eu quero dizer nessa noite, quando eu estava dentro daquele presídio, o Senhor me amassou dentro do presídio, eu passei pela estreita do Senhor, passei por Deuteronômio capítulo 8, fui humilhado, passei fome, passei frio, para ver o que estava no meu coração, porque foi assim que Deus fez com Israel. Às vezes eu passava um mês com um sabonete só, eu cortava o sabonete em 4 pedaços, para me tomar banho e lavar minha roupa. Quantas vezes a comida chegava lá crua, arroz cru, a carne crua, muitas vezes ainda vinha parafuso, vinha arame, vinha sacola dentro da comida.
E eles vinham e tacavam pimenta de spray dentro da cela e nós comendo. Eu abaixava a cabeça e falava: Senhor, tenha misericórdia. Quantas vezes nós fazendo culto lá, eu fazendo culto, falando do amor de Cristo dentro daquela cela, eles paravam o culto e falavam assim: cambada de lixo, cambada de demônios, cala a boca de vós. Eu abaixava a cabeça e começava a chorar. Quantas vezes eu não pensava de pular do barco, quantas vezes eu entrava dentro do banheiro e ia chorar, falava com Deus, e Deus brandava no meu coração: continua, porque a minha graça te basta, e é na fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. Quantas vezes eu não pensei em desistir, quantas perseguições dentro de uma cela. Imagina você dentro de uma cela, só você cristão, com 15 pessoas dentro de uma cela, e o inimigo se levantava para te afrontar. E eu olhava para o alto e começava a lembrar do Salmo 191. Eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Quantas vezes eu olhava assim, começava a chorar e falava: Deus, por que que a minha família não vem aqui me visitar? Mas eu não culpava ele, porque o errado foi eu. Mas eu queria ter uma visita, assim como os presos, eles tinham a visita de uma mãe e a visita de um pai. Foi aí que eu descobri no Salmo, capítulo 27, versículo 10. Pode o pai e a mãe te abandonar, mas eu não te abandonarei. Quantas vezes no Salmo capítulo 30, versículo 5, ele vai dizer: porque a minha ira dura um momento, e no meu favor está vindo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Quantas vezes? Mas eu quero te falar nessa noite. Eu quero te falar nessa noite, irmã Elizabeth, irmã Elisângela, irmão Glauber. Eu não sei o tamanho das aflições que vós tem passado, mas uma coisa eu sei, que em Apocalipse capítulo 3, versículo 8 em diante vai dizer: porque a porta que eu abro, ninguém fecha, tendo poucas forças, não negaste o meu nome. Eu quero profetizar uma palavra sobre a vida de cada um nessa live. Passa pelo que vós estão passando, mas não negue o nome do Senhor dos Exércitos. Seja forte e corajoso, porque aonde vós pisar a planta dos pés, o Senhor estará com vós, mesmo que as vontades é de pular do barco e chutar o balde. Não pula do barco, não chuta o balde, sabe por quê? Porque nós sabemos, se com o Senhor nós achamos que está difícil, se nós pular do barco, como que vai ser? Tem pessoas que muitas vezes ainda criticam Judas, porque Judas trocou o Senhor por 30 moedas de prata. Eu trocava o Senhor por um cigarro de maconha, pela dose de pinga, pela balada, pelo cigarro manso. Eu trocava o Senhor pelos amigos. Eu troquei o Senhor por tantas pessoas. E quando eu parei dentro do presídio, cadê as pessoas que batiam no peito e falavam assim: eu estarei contigo? Estava lá aquele que eu tinha negado, Jesus me abraçou. E nessa noite ele está dizendo ao coração de vocês: não desista da tua casa, não desista da tua família. Ainda que tenha ovelha desgarrada, ainda que dentro da casa de vocês tem pessoas que saíram da presença, eu quero te falar que ele nunca vai esquecer da casa do pai, assim como um filho pródigo não se esqueceu. Vai chegar um tempo que vai voltar para a presença,
Porque cada um de vocês que tem botado o joelho na presença do Senhor. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai trazer novamente. Porque o Senhor vai vos honrar. Porque Deus não está em busca de grandão e nem de quantidade. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Eu podia muito bem não ter entrado nessa live porque o Senhor abençoou minha vida e hoje eu sou cabeleireiro, hoje eu tenho meu próprio negócio. Mas deu um horário, eu falei assim, por hoje é só porque eu tenho um compromisso. Eu passei o dia todo cortando o cabelo, é cansativo, as pernas doem. Mas eu quero te falar nessa noite, para mim é motivo de glória e de alegria, sabe por quê? Porque ainda que nessa live se encontram 5 pessoas comigo, podia ter eu e mais um, eu e o dirigente dessa live hoje. Mas eu quero te falar que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E você tirou o seu tempo nessa noite para estar nessa live, para ouvir essa palavra. Porque eu creio que Deus está brandando nos corações nessa noite. E a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 6, que quando aquele Pedro puxou aquela rede e pegou grandes peixes, a ponto de romper as redes. E eu creio que tinha várias qualidades de peixe. E ele começou a chamar os seus companheiros para ajudar. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Lança a sua rede. Porque quando você lança a tua rede, vai vir várias qualidades de peixe. Vai vir viciado, vai vir drogado, vai vir traficante, vai vir 5-7, vai vir prostituta, vai vir vários tipos de qualidade de peixe, mas eu quero te falar nessa noite, não despreze esses peixes, porque Deus morreu por cada um delas. Aqui está um traficante, um 5-7, um viciado, pessoas que lançou a rede lá atrás. Hoje eu quero te falar que um dia eu era um instrumento de Satanás, hoje eu sou um instrumento de Cristo. Um dia eu era um instrumento para tirar vida, para destruir vida. Hoje eu sou um instrumento para falar do amor do Senhor Jesus e dizer que Ele continua levantando, que seja dentro do presídio ou que seja fora do presídio. O Senhor ainda está levantando pessoas. Eu não sei o que você está passando, Elisângela, mas Deus sabe o que você está passando. Só você e Deus sabe como que você se encontra nessa noite. Só você e Deus sabe como está o seu coração nessa noite. Quantas vezes você não pensou em desistir? Quão grande é as lutas que você tem passado e enfrentado? Quantas lágrimas você não tem derramado na presença do Senhor? Quantas vezes você não falou, você e Deus no particular, até quando, Senhor? Eu não tenho mais suportado, as minhas forças têm acabado, têm se esgotado. Mas o Senhor, nessa noite, Ele manda te dizer, irmã Ângela, Elisângela, que a última palavra é dele, que a promessa dele ainda está de pé, e que as tuas lágrimas não têm sido em vão, mas ela tem sido depositada no trono de glórias. Só você e Deus sabe o quão grande é a aflição que você está passando. Mas Deus, nessa noite, Ele manda te dizer que você não está nessa peleja sozinho, Ele que está no barco, que ainda Ele está na direção, Ele está no controle. E você vai ver que na hora certa, no tempo certo, Ele vai te exaltar, porque ainda Ele continua sendo Deus na tua vida. Quão grandes são as pessoas que olham para você e não dão nada por ti.
Mas Deus olha para você e olha e fala assim: você ainda continua sendo um instrumento nas minhas mãos. Quantas pessoas olham para você e falam assim: essa aí não vai chegar lá, mas eu quero te falar que a última palavra vem dele. Eu quero te falar nessa noite, tem pessoas que te apontam e falam mal da tua vida, mas eu quero te dizer e liberar uma palavra. A mesma mão que aponta é a mesma mão que vai aplaudir o teu sucesso. A mesma boca que fala mal da tua vida vai ser a mesma boca que vai glorificar o Deus Todo-Poderoso através da tua vida. Mas Deus manda te dizer nessa noite: não larga as tuas redes, porque Ele está no barco. Receba essa palavra. Desde já, eu quero agradecer a cada um. Eu quero dizer para você nessa noite, que você que está nessa live, para mim é um motivo de glória e de honra. E eu não me envergonho de falar que eu sou um ex-prisioneiro. Sabe por quê? Porque dentro do presídio que eu conheci o verdadeiro Deus. Fisicamente eu estava preso, mas espiritualmente o Senhor me libertou. Porque tem pessoas que estão fora do presídio fisicamente livre, mas espiritualmente está preso. Eu entendo numa coisa, eu prefiro estar dentro do presídio livre espiritualmente do que estar aqui fora preso espiritualmente. Sabe por que eu te falo isso? Porque quando Moisés estava no deserto, o Senhor olhou para aquela multidão e falou assim: Moisés, eu não vou mais com este povo, porque é povo rebelde, e se eu for, este povo não suporta a minha presença, este povo vai morrer. Moisés falou assim: Pai, se tu não for comigo e a tua presença não for comigo, eu também não vou sair. Eu entendi porque Moisés falou isso. Moisés falou assim: olha, eu quero estar aqui no deserto, passando fome, perseguições, passando frio, sendo atormentado. Eu prefiro estar no deserto, mas com a tua presença, do que estar numa terra que mana leite e mel sem a tua presença. Deus está falando nessa noite. É melhor estar no deserto com a presença do que estar na terra de Canaã que manda leite e mel sem a presença. Ele manda dizer nessa noite: é melhor você ser perseguido, passar fome e sede, mas estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você está com a presença, você tem tudo. É por isso que eu entendo o salmista, no capítulo 23, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele quis dizer o quê? Eu posso passar pelo que eu estou passando, mas eu estou com a presença dele. Nada vai me faltar. Ele quis dizer que a presença dele gerou bastante. Então, que Deus possa estar abençoando nessa noite. E lembra desse tema: não larga as redes, mas volta a pescar. Se você parou de pescar, volta a pescar. Porque Jesus está voltando e Ele quer contar contigo.